Olá, boa noite a todos. Vamos então respirando fundo, acalmando nossos corações e vamos nos conectando com o plano maior, sentindo a presença dos nossos irmãos espirituais que estão sempre aqui conosco a nos dar toda a atenção, todo o amor, esse amor que vem diretamente do Cristo. Vamos sentindo desde já a presença das nossas queridas freirinhas que já estão aqui presentes, auxiliando-nos nos tratamentos, nos protegendo, nos dando suas bênçãos. Vamos com muito amor, sentindo a presença de Joana de Ângeles, a mentora desta casa, que tanto nos oferece um lugar seguro, de paz e muita tranquilidade no coração. Vamos sentindo a presença de Maria, Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, a doce mãe de todos nós, que já está a nos abençoar, dando sua luz em nossos corações. Vamos sentindo a presença do nosso Mestre, nosso querido Mestre Jesus, Ele que tanto se sacrificou por todos nós e que continua a nos amar por toda a eternidade. E assim, na presença de Jesus, de nossa querida Maria, chegamos ao nosso Pai, esse Pai de amor eterno, este Pai que só tem a nos amar, este Pai que enviou seu único Filho para que pudéssemos aprender o que é o verdadeiro amor. E assim, com todo amor no coração, vamos orando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL, e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, e muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes espirituais de passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes.
Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos, e amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E vamos nesse momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas espirituais nesse momento. Os passistas irão depositar uma projeção da cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento, até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas, que serão projetadas, envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e seus corações para a palestra a seguir. E vamos receber com muito amor e com muito carinho o nosso palestrante da noite, Marcelo, que seja envolvido nas bênçãos dessa casa. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todos vocês que também nos assistem pela internet. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é influências espirituais. Então que a paz e a luz do Mestre nos envolvam hoje e sempre. Tem alguém que é influenciável aí, gente? Tem? Antigamente a gente assistia mais televisão, né? Hoje em dia a gente não assiste tanto. Acho que é porque com o advento aí das redes sociais, Facebook, a internet, né? YouTube, a gente não assiste tanta televisão. Mas hoje a gente tem outros meios de comunicação, né? Celulares, tudo mais, aí o WhatsApp, as mídias sociais, como em geral, são todos meios de comunicação. E da mesma forma, como era feito antigamente, a gente recebe muita propaganda. Não sei vocês, mas eu recebo. Diariamente a gente recebe muita propaganda, não é verdade? E propagandas de todo tipo. A gente recebe propaganda de coisas que a gente precisa, né? Aí é até uma boa propaganda, porque se você está interessado em comprar alguma coisa e algo que você tem interesse, né? Você vai escolher lá a marca que melhor te aprova, né? A melhor, a que seja mais barata, que seja mais durável. A propaganda vai influenciar nesse sentido. E também a gente recebe propaganda de coisa que a gente não precisa, né? E aí é pior, porque quando a gente recebe essa propaganda, a gente percebe que a gente não precisava daquilo até aquele momento, mas a partir daquele momento a gente precisa ter aquilo. Nossa, como eu não precisava disso? Eu nem sabia que eu precisava desse produto, né? Então, a propaganda influencia muito a gente, em todos os aspectos. E a gente acaba também comprando coisas inúteis, né?
A gente não pode falar que são coisas inúteis, porque a utilidade varia de pessoa para pessoa. Uma coisa que é útil para mim pode não ser útil para cada um de vocês, né? Eu tenho um amigo que comprou um alicate, ele veio, me mostrou um alicate, né? Aí você apertava, só que o alicate abria assim, de lado. Eu falei, nossa, que alicate estranho, o que é esse alicate aí? Ah, você não conhece? Ah, não conheço. Aí eu comprei, eu vi na TV, eu comprei, é novidade. Falei, por que serve? Não, esse alicate é o seguinte, você aperta, ele abre, aí você coloca um ovo cru. Quando você fecha, ele bate, picota e quebra o ovo. Eu falei, nossa senhora, mas que invenção, hein? Mas vai ser útil para você? Eu falei, você vai começar a fazer quindim para vender, para quebrar tanto ovo assim? Né? Então, mas é algo que ele decidiu comprar, né? A propaganda funcionou naquele caso. Não que seja algo de primeira necessidade, porque ele não é nenhum tipo de confeiteiro, nada disso, não trabalha com nada de culinária. Mas a propaganda funcionou, influenciou, não é verdade? Então, hoje em dia, a TV, a internet, as mídias sociais influenciam muito a gente. Então, a gente pode afirmar, sem sombra de dúvida, que a influência de encarnado para encarnado, ela é constante, né? A gente é influenciável, sim. Mas e a influência entre desencarnados e encarnados? Será que ela existe? Será que ela acontece? Será que a gente está sujeito a qualquer tipo de influência de desencarnado para encarnados? Bom, para analisar isso, primeiro a gente tem que acreditar na existência dos desencarnados, na existência dos espíritos, né? E nós não vamos aprofundar esse tema hoje, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui, né? Mas nós somos espíritos imortais. Essa é uma certeza, né, que Jesus nos trouxe quando ele venceu o Gólgota. Então, a imortalidade da alma é a certeza que nós temos. E se a alma sobrevive à morte, assim como Kardec comprovou quando as mesas girantes chamaram a atenção dele, não pelo fato de elas flutuarem no ar, girando, mas pelo fato de elas darem respostas inteligentes às perguntas que ele fazia. Então ele concluiu, bom, se elas estão dando respostas inteligentes, não é a mesa que está dando resposta. É um princípio inteligente que independe da matéria, que está fora dela, ou seja, o princípio espiritual, o espírito. Então a gente não vai falar muito disso. Eu prefiro falar hoje com vocês sobre o intercâmbio que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico. Esse intercâmbio, ele é constante. A gente vive nesse intercâmbio. No trabalho, em casa, né, no cinema, onde a gente estiver, na rua. É importante a gente ter isso muito claro, né? Que os espíritos estão em contato conosco onde quer que estejamos. Aqui temos uma plateia de espíritos encarnados e temos uma outra plateia de espíritos desencarnados, né? Então é algo que é muito natural. Até Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus, ele, no capítulo 12, ele escreve assim: cada homem está cercado de uma nuvem de testemunhas. O que Paulo quer dizer aqui? Cada homem está cercado de uma nuvem de testemunhas. Então, independente de onde a gente esteja, o que quer que a gente faça, né, muito provavelmente a gente tem companhias do plano espiritual, testemunhando as nossas ações, ouvindo os nossos pensamentos, né? E aí a gente começa a refletir. Quando a gente tem os nossos pensamentos, quem é que nunca teve uma mudança repentina de humor? Não é verdade? Quem é que nunca teve uma dificuldade para manter uma estabilidade emocional? Quem é que não passou por expressões da emoção que vão da alegria e de repente para a tristeza? Tiveram ideias surpreendentes que aparecem do nada? O que são essas coisas? Né? Tudo isso pode sim estar relacionado a algum tipo de influência espiritual, de desencarnado para encarnado. O importante é a gente ter em mente que o intercâmbio entre os dois mundos é natural, não é sobrenatural. Ele é natural, é comum. É tão comum que André Luiz, no livro Mensageiros da Luz, ele escreveu o seguinte, dê licença, eu vou ler. Ele diz o seguinte: desencarnados e encarnados, em todos os setores,
da atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelhem. Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam da mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. O que é essa permuta de ideias que André Luiz fala que é constante? É justamente a questão da influência espiritual, o contato que nós temos com os desencarnados do plano espiritual. Então, André Luiz ele fala que é uma permuta constante de ideia. E eu queria sublinhar para vocês, ressaltar essa passagem que ele fala o seguinte: os tristes agradam os tristes. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Mas como é que acontece essa influência? Como é que vem essa influência para nós? De diversas maneiras. Pode ser um pensamento que surge, uma ideia, uma sugestão, uma vontade que de repente aparece para a gente. Os espíritos podem sugerir para a gente prestar atenção em um determinado ponto, tomar uma certa rota. Eles podem provocar um encontro entre duas pessoas. Então a influência é realmente muito grande. E a gente acredita que a gente está seguindo os nossos próprios impulsos, não é verdade? E Kardec ficou atento para isso. E ele fez uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos, a pergunta 459. Ele perguntou o seguinte: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta do plano maior foi o seguinte: muito mais do que você imagina, a ponto de frequentemente eles nos dirigirem. Olha só. Né? A ponto de frequentemente eles nos dirigirem, ou seja, nós somos muito influenciáveis, Isso também é natural, mas tudo bem, né? E lá no Livro dos Médiuns, no item 159, Kardec fala que nós todos somos médiuns. De alguma maneira todos somos médiuns. E ele quer dizer que não somos médiuns no sentido de todos fornecermos uma psicografia, ou termos clarividência, clareaudiência, ou darmos mensagens psicofônicas, não nesse sentido. Todos nós somos médiums no sentido que recebemos influências espirituais. Né? Nesse sentido, Kardec fala que todos têm um certo grau de mediunidade. Recebemos sugestões do plano espiritual. Isso seria um problema? Receber sugestão do plano espiritual? Vejam, a questão é que nós frequentemente recebemos sugestões. Isso é um problema, receber sugestão do plano espiritual? Depende. Né? A influência ela pode ser de vários tipos. A influência ela pode ser uma influência oculta. A gente nem percebe. Né? A influência ela pode ser uma influência clara, evidente, patente. Aqueles que têm uma sensibilidade mais apurada, um certo grau de mediunidade mais desenvolvida, já vão saber que estão sendo sugestionados ali, uma mudança de vibração, uma mudança, né, energética, na presença que percebem, os médios conseguem identificar isso, aqueles que têm a mediunidade desenvolvida. Não é verdade? Existe também a influência que é uma influência duradoura, que demora, se prolonga no tempo. A pessoa até se acostuma e nem sabe que ela é influenciada há anos por uma mesma entidade, por um mesmo espírito. Né? A influência também pode ser uma influência fugaz, breve, passageira. Né? Então são vários tipos de influência. Mas a principal é saber se a influência é boa ou má. Não é verdade? É isso que é importante saber. Será que eu estou sendo influenciado para o bem? Ou será que eu estou sendo influenciado para o mal? Né? Quem é que nos influencia para o bem? Os espíritos de luz, os espíritos superiores. E principalmente quem? O nosso anjo da guarda.
Não é verdade? O nosso mentor individual. Quando nós rezamos, nós oramos e pedimos a inspiração do nosso mentor individual, o que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo que eles nos influenciem, nos inspirando. Não é verdade? É uma influência boa. E com essa coisa toda de internet, de youtuber, tal, tem mentor que eu já estou sabendo que não quer mais ser chamado de mentor, viu, gente? Quer ser chamado de influencer. Não, agora eu sou influencer, não sou mentor. Influencer, está na moda, né? Mas é uma influência boa. O problema é quando a influência é ruim, é má. Aí sim a gente tem que ficar atento, né? Mais uma vez eu vou trazer uma lição de André Luiz, dessa vez no livro Os Mensageiros. Ele fala o seguinte, ele relata, né? Ele está aqui na Terra, na crosta, fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho. Ele começa a ver o movimento das ruas e tudo mais. E ele tem uma página que ele diz o seguinte: as sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis aos homens comuns, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. O número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. Então, quando você estiver na Oliveira Lima, no Natal, tá, gente? Vai estar lotado, então você imagina aquilo lotado ao dobro, tá? Porque está lotado mesmo. Está lotado mesmo, né? E quanta influência a gente pode captar ali? O número de entidades inferiores não era menor do que o número de pessoas encarnadas. Olha só, né? Ou seja, a todo momento a gente está em contato com esses espíritos. A grande questão que a gente precisa analisar hoje aqui é saber como é que a gente pode interromper as más influências, né? Impedir que a gente receba essa má influência, isolar, né, as nossas mentes, os nossos corações de receber essas sugestões do plano inferior, porque elas existem. Elas existem. Primeiro a gente vai ter que tomar cuidado com as nossas vibrações. O que significa isso? Tomar cuidado com a nossa sintonia vibratória. Eu sei que é difícil, gente. É difícil por quê? Porque vai ser muito complicado a gente identificar quando um pensamento, uma sugestão, uma ideia é nossa e quando ela não é. Vai ser difícil. Porque o plano inferior ele vai sugerir coisas que estão do nosso gosto. Não pensem vocês que eles vão sugerir coisas que a gente não goste, que a gente refute. Aí é fácil. Difícil é a gente resistir a uma tentação do que a gente gosta, né? Chico Xavier tinha uma frase muito interessante quando ele falava de tentação. Ele falava que tentação é como a gente fugir de um cachorro bravo querendo que ele nos alcance. Essa é a tentação. E a gente vai ser sugestionado a algo que a gente vai ser tentado a fazer, né? Uma ideia, uma atitude, uma conduta, uma decisão. A gente vai ficar na dúvida, né? E aí a gente vai ter que tomar cuidado com a nossa sintonia, porque a sintonia vibratória é a forma que a gente vai poder fazer para nos blindar espiritualmente de acontecer qualquer tipo de influenciação negativa. E eu lembro de uma frase que fala assim, né? Um ditado, ele fala assim: diga-me com quem andas, eu te direi quem? Exatamente. Agora, hoje a gente vai mudar isso, né, gente? Vamos pensar o seguinte: diga-me como pensas e te direi quem te acompanha. Diga-me como pensas e te direi quem te acompanha. Quando a gente fala em sintonia vibratória, eu gosto muito de fazer uma correlação com o rádio, né? Rádio AM, rádio FM, tá? Os nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas, são energia que o nosso cérebro emana e que ele se propaga no ambiente na forma de ondas eletromagnéticas. Isso é ciência, né? Toda onda eletromagnética ela tem uma determinada frequência de onda. A frequência é alta ou a frequência é baixa. Vamos falar que a frequência baixa é o AM e a frequência alta é o FM. Se os nossos pensamentos são positivos, a gente está vinculado
atitudes do bem, pensamentos elevados, nós estamos vibrando numa sintonia alta, no FM. De outro lado, se os nossos pensamentos são negativos, pesados, a gente está vibrando numa frequência baixa, no AM. Quem vocês acham que vai sintonizar com a gente se a gente está vibrando no AM? A gente consegue, por exemplo, estando na rádio AM, sintonizar uma rádio do FM? Sim ou não? Não. E o contrário, se a gente está vibrando no FM, a gente consegue sintonizar uma rádio que emite no AM? Sim ou não? Não. Vejam como é que funciona a questão da sintonia vibratória. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações estão emanando de nós frequências eletromagnéticas que vão definir que tipo de ressonância a gente vai encontrar no ambiente. Se é uma ressonância de FM, onde vai haver a sintonia, ou se é uma ressonância de AM, onde também vai haver sintonia, só que uma é benéfica e outra não é benéfica. E quando há ressonância, quando há sintonia, pronto, a influência já se iniciou. A gente já começa a receber as ideias, as sugestões, os pensamentos, porque estamos vinculados, estamos sintonizados. E como é que a gente faz para superar essas influências negativas? Kardec também fez essa questão aos espíritos no Livro dos Espíritos. É a questão 469. Muito simples como Kardec coloca. Duas coisas: praticar o bem, confiar em Deus. Por que isso? Praticar o bem é automaticamente você estabelecer uma sintonia vibratória elevada para a sua vida. Praticando o bem, você está automaticamente elevando o seu padrão vibratório, criando em você essa couraça que vai impedir da rádio AM sintonizar com você. Vejam, é uma questão de disciplina. No começo é difícil, a gente se libertar das nossas tendências, das nossas inclinações, mas é algo que com o tempo e com a disciplina vai se tornando um hábito. Isso é um exercício diário para todos nós. É algo que não tem hora para acabar. É algo que a gente começa, mas não tem hora para acabar. É um exercício que a gente vai fazendo até que isso vire um hábito. E daqui a pouco a gente está fazendo isso na forma de um automatismo. De tanto insistir, de tanta disciplina, vai virar um automatismo. E a gente vai conseguir sempre enxergar um bem nas coisas que acontecem, um lado bom das coisas, vai deixar de ter esses pensamentos negativos. Aí você pode falar, mas Marcelo, é difícil a gente conseguir manter os nossos pensamentos no FM o dia todo. São tantas notícias ruins, negativas, televisão, internet, tudo, a gente recebe no telefone. Tudo isso joga a nossa sintonia vibratória lá para o AM, sem dúvida. Mas quando você perceber que isso aconteceu, vamos seguir a lição de Jesus. Jesus diz, vigiai e orai. Vigiai, ele fala, presta atenção, quando o seu pensamento descer lá para o AM, para tudo. Para tudo e faça o quê? Orai. Orai para elevar o padrão vibratório. Então, vigiai, policie seus pensamentos, a hora que cair a frequência, para tudo. Eleva o seu pensamento, faz a ligação com o seu mentor individual, o seu influencer individual. Eleve seu padrão vibratório através da oração. A lição é de Jesus. De outro lado, a gente também tem que confiar em Deus. Praticar o bem e confiar em Deus. Por quê? Porque a confiança que a gente vai manter em Deus vai trazer para nós o equilíbrio necessário que a gente precisa para não cair, por exemplo, em estados depressivos, que a influenciação espiritual pode agravar. Ou seja, eu estou aqui ensimesmado, nos meus pensamentos negativos, na minha rádio AM aqui, Aí você vai receber uma influência espiritual que vai acabar até piorando a sua situação para que você seja mantido naquela frequência baixa e não consiga se desvencilhar daquilo. E a situação vai piorando. Então, esses estados depressivos
nos tornam vulneráveis à influência espiritual. Isso, se o estado depressivo já não for um sintoma da própria influência espiritual, né? Então, a receita aqui que Kardec traz para a gente é praticar o bem e confiar em Deus. O Dr. Inácio Ferreira é um médico muito conhecido no plano espiritual. Ele era um médico aqui também, enquanto encarnado. Ele dirigiu um sanatório em Uberaba, um sanatório que foi fundado por espíritas no ano de 1910. E ele observou que os tratamentos que eram feitos com aqueles pacientes, usando a doutrina espírita, ele percebeu que esses tratamentos davam muito resultado aos casos de loucura. Tinha muito resultado. Ele fez uma estatística, né? Ele escreveu um livro chamado Novos Rumos da Medicina. E nesse livro ele colocou uma estatística que ele levantou entre os anos de 1934 e 1945. Né? Mais de 10 anos ele controlou lá os casos de loucura que eram tratados no sanatório com o auxílio da doutrina espírita. Ele chegou à seguinte conclusão: 41% daqueles pacientes foram totalmente curados. 16% tiveram melhoras significativas. Vejam, se a gente somar os dois dados, 57% dos casos de loucura que foram tratados naquele sanatório entre os anos de 1934 a 1945, ou se curaram ou melhoraram significativamente. Impressionante, não é? Por quê? Questões de influência espiritual. E se a gente transportar esses dados para hoje, para os casos de depressão, para os casos de síndrome do pânico, para os casos de desajustes emocionais, desarmonias, a gente vai fazer um paralelo e a gente vai concluir que muitos desses casos podem sim estar relacionados a influências espirituais. É importante a gente ter essa reflexão. E a gente vai concluir que essa influência espiritual que causa essas mazelas para a nossa humanidade de hoje, né, decorre da nossa invigilância, decorre de a gente não cumprir o mandamento do Mestre, vigiai e orai, né, da nossa própria invigilância. Então, se o homem procurasse entender melhor as questões das influências espirituais, eu tenho certeza que hoje em dia a gente teria como tratar muito melhor esses casos de depressão, de pânico, né? Porque existe sim um fundo espiritual nessas questões. Mas a gente não pode esquecer, né? A resposta que os espíritos superiores deram a Kardec foi que frequentemente os espíritos nos dirigem, influenciam tanto a gente que eles chegam a nos dirigir. Mas a gente tem que fazer uma observação importante aqui. Independente do tipo da influência, né, se é uma breve influência, se é uma influência duradoura, se é clara, se é oculta, a questão é que a gente sempre vai ter o nosso livre-arbítrio. A decisão de seguir ou não seguir a influência que nós estamos recebendo é sempre de quem, pessoal? Nossa. Obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade. E assim, uma vez mais, vamos tranquilizando nossos corações, mantendo-nos conectados com o plano superior sempre, hoje e sempre. E vamos, com aquela palavra mágica que é gratidão, agradecer do fundo de nossos corações todas as bênçãos que vemos recebendo dia após dia. Vamos agradecer sempre ao nosso Pai querido, a esse Pai de eterno amor, e ao nosso Jesus amado, que sempre está, como disse nosso querido palestrante, a nos influenciar.
Jesus é a nossa maior influência. Esteve aqui entre nós e está entre nós, em nossos corações. E assim, com esse amor de Jesus e do Pai em nossos corações, vamos agradecendo a todos que aqui estiveram nos apoiando, nossos irmãos espirituais, nossos irmãos encarnados entre nós. Vamos agradecendo cada dia que é uma bênção, cada dia que nos proporciona a nossa evolução espiritual e principalmente a nossa evolução moral. Vamos agradecendo do fundo do coração todas as bênçãos para as nossas famílias, nossas irmãs e irmãos em jornada. Vamos pedindo também, com muito amor, que auxiliem todos os nossos irmãos, nossas irmãs, que estão em situação de tristeza, de doenças. Vamos vibrar por eles, quer seja em suas casas, nos hospitais, nas ruas. Vamos vibrar muito amor a esses irmãos mais necessitados. E com essa gratidão eterna a Deus, vamos agradecendo também ao nosso querido palestrante, que nos deu essa lição, essa lembrança fundamental de estarmos sempre conectados com o plano maior. E plano maior são nossos espíritos superiores, são aqueles que nos amam, são aqueles que nos influenciam a caminhar no bem. E assim, Pai, pedimos ao Senhor que continue como sempre. Eu sei que nem é necessário pedir, mas que continue a nos abençoar, que nossos anjos da guarda continuem a nos proteger, a nos intuir, e que nos leve todos hoje em segurança para nossas lares, e que sejamos irmãos de jornada com muito amor, com muito carinho, com muita fraternidade. Que assim seja, graças a Deus.